No entanto, quando o sol se pôs, os ares se encheram de gritos medonhos, e os marinheiros, em pânico, fugiram de seus postos. O navio deixado à deriva avançava vagarosamente para a costa. Parecia um fantasma do mar silencioso e medonho. Depois ele não dorme de noite, fica só incomodando, nem Zolpidem resolve. Ai, é que eu tô esperto pro vídeo de hoje, né? Onde vamos te contar tudo sobre o filme do Drácula, A Última Viagem de Deméter. E a gente te traz uma receita então que é inspirada nesse filme e também inspirada nos fatos que traz lá do livro do Drácula, né, de Bram Stoker. Então roda essa vinheta que hoje a gente tem muita coisa aí pra tratar e que vai combinar tão bem com sabor que nem com sangue humano. Eita! O livro Drácula, escrito então em 1897 por Bram Stoker, é um romance gótico e ele conta a tentativa do vampiro Drácula de conquistar aí o mundo, começando lá por Londres, Europa, todo aquele canto lá. Então nesse livro a gente vê vários personagens como a Mina Harker, Jonathan Harker, Van Helsing, Lord Godalming e o Dr. Seward, que é outro personagem importante também, tentando então lutar contra o vampiro e destruir ele e os planos dele para conquistar o restante do mundo. É isso aí. E na parte do livro, mais especificamente no capítulo 7, né? É que fica descrita então a viagem do navio Deméter. E aí vamos ver agora se alguém fez a Dinosearch do dia. Pô, claro que eu fiz, né? Escuta só. O Deméter, então, ele foi um navio mercante russo que foi transportado com cargas pertencentes ao rei do vampiro. Do vampiro não, né? Dos vampiros. Minha dicção tá perfeita hoje. Que lindo! Bom, juntamente então com seu leal servo, né? O Renfurt, e o caixão do próprio corpo. E esse barco ele saiu da Romênia com destino a Londres. Então o Deméter fez toda a passagem do Drácula para chegar em Londres, desde lá de onde ele estava, no Castelo Drácula. Isso aí. Só imagina a função dos marinheiros lá carregando um traço daquele sem saber o que tinha dentro, né? E o que eles iam enfrentar aí no mar. Ah, sim, eu já tinha pulado na água, né? Saltava ali igual uma morsa. Ah, mas também quem tem que se atirar na água, quem não se inscreveu aí no canal, tá Exatamente. perdendo tempo. Exatamente. Quem não se inscreveu, não se salva, hein? Então vai aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, né? E segue a gente nas redes sociais, no Insta, @TavernaDinoChef. Segue lá. Tá cheio de coisa bacana e a gente sempre posta um conteúdinho complementar lá. Exatamente. Bora cozinhar? Vamos lá. Vamos começar essa receita então, que é uma receita super especial, que ela tá descrita aí no menu do nosso cardápio de hoje. Menu do cardápio é bem redundante, né? Né? Então vamos começar colocando aqui o nosso sal. Vou botar um pouquinho de sal aqui assim. Dá mais ou menos umas 10 gramas de sal. Essa farinha é de quê? Essa farinha é de trigo, Ah, tá? Vamos fazer assim uma peneiradinha aqui, ó. Ó, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer uma receita que é um biscoito, tá? Ele era utilizado antigamente, né, Dino? Pelas pessoas que faziam as navegações, tá? Pelos marinheiros, porque ele é um bolachão. E aí ele era utilizado então por esses marinheiros porque eles não podiam comer, não tinha pão naquele século ainda, né? Então eles não tinham como levar pão e não podia ser comidas que fossem estragar muito fácil porque eles iam passar muitos dias no mar e não tinha que consumir. sim. Então tinha que ser uma coisa fácil assim que não fosse estragar. Claro, claro. O pão, na verdade, ele foi chegar só em 1850, né? É, foi bem depois. É. Desse momento em que tinha esses bolachões, assim, os biscoitos dos marinheiros. E aí, o que acontecia? Eles acabavam então levando esses negócios assim, junto para eles poderem consumir. E ele basicamente é um pão laxa de água e sal. Então a gente resolveu trazer essa receita, a gente pegou ela num site de um museu. Então ele foi de uns manuscritos que eles estudaram e conseguiram recuperar a receita e tá lá, a gente vai deixar o link aí na descrição. Para utilizar nessa receita aqui como um aperitivo do Deméter, já que é uma coisa prática, né? Tipo frutas secas que eles consumiam. Depois o pão entrou na história, mas até então o pão não era um alimento viável de se utilizar. Carnes curadas também, algumas coisas já tinha. Então a gente vai fazer o quê? Isso aqui só vai água, farinha e sal, mais nada, tá? E a gente vai deixar ela descansando depois que ela estiver pronta aqui, por uns minutos. A gente vai ir adicionando a água até que ela incorpore tudo isso aqui e vire uma massa bem homogênea.
Enquanto eu vou misturando aí, Dino, o que mais tu me conta sobre Deméter? Agora tá chegando aí um filmezinho nos cinemas, né? Ah, sim. Bom, uma coisa legal que eu posso falar sobre, né, o navio é que o navio ele não aparece só no livro, né? Mas também tiveram filmes, né, como Nosferatu e os 2 filmes do Drácula, né, de Bram Stoker, que mostram, né, um navio com ar misterioso e sinistro. Porque na verdade ele é só um pedaço da história do Drácula, né? Exatamente. E agora a gente ficou assim até meio preocupado, assim, tá, mas e aí eles vão fazer toda uma história em volta de um capítulo só, mas como é que vai ser a adaptação disso aí? Porque se for parar pra ler, o capítulo 7 não tem muitas informações da viagem, né? É um diário de bordo que descreve que foi terrível a viagem e tal, mas não tem nada muito além disso. Sim. E aí eles acabaram, acho que, criando alguns personagens também na história, né? Exatamente. Bom, como mesmo tu falou, né, o capítulo ele precisou ser adaptado do livro, né? Porque tinha só 10 páginas, então os personagens e os enredos eles tiveram que ser criados para poder virar o filme, né? Então, basicamente, vai tratar sobre um grupo de marujos a bordo do barco mercante que é aterrorizado aí pelo Drácula, o maior vampiro de todos os tempos. Aí quem já leu o Drácula, né, sabe que o capítulo 7, ele se inicia ali com a Mina Murray, que é uma das paixões ali do vampiro, né, Everton? Ah, ele persegue ela. Isso. Encontrando, então, o diário de bordo do Deméter, escrito pelo capitão da embarcação, né? É um grupo de policiais que encontra os destroços do barco, né? E um deles acha o tal diário. Aí, ao lê-lo, ele acha o tal diário. Ah, tá. Entendi o tal de ar. O tal de alho. Eu não entendi o que era isso. Ai, essa gente surda. Ao ler esse diário, né, ele se surpreende com os relatos assustadores que diziam de uma maldição, né, que estava a bordo daquele navio. E clamava a Deus que tivesse piedade da alma de todos. Esse início aí ajudou a criar o clima de terror, né, que o longa pretendia e pretende, enfim, prender a atenção do público. Enfim, pretendia, me perdi. Tu tá debochado, hein? Tá debochado. Tu tem que te orientar, guri. Vou te queimar aqui com essa vela. Não, que eu tenho medo. Debochados não passarão aqui. Eu só fico no escuro. Uma outra diferença ali que o filme ele não é contado na primeira pessoa, né? Ele se encontra mais nos personagens de Clemens, interpretado pelo Corey Hawkins, né? Que ele é o médico que se junta à tripulação com o intuito ali de sair da Romênia e chegar a Londres rapidamente. E de todo o elenco, né? O único personagem que não poderia ficar de fora era o próprio Drácula, né? Imagina um filme sem ele. E aí, Everton, e seguindo ali, né? De todo o elenco, o único personagem que não poderia faltar, né? É o próprio Drácula, afinal é o vilão da história. Ah, é, senão não tem filme. Sim, em A Última Viagem de Deméter, né, ele aparece em várias cenas, porém tem uma aparência distinta daquelas por Strokey, né? É, isso é uma coisa que o pessoal andou falando bastante também quando a gente assistiu o filme. Que o Drácula desse filme ele tem uma aparência totalmente bestial, assim. Então é todo um monstrão, ele tem asa. Não, ele tem um pouco de aparência humanoide, claro, mas a boca parece um tubarão cheio de dente, tem vários aspectos, assim, a pele toda esbranquiçada. Isso aí, né? Se no livro, né, o vampiro ele era alto, magro, terrivelmente pálido, né, com dentes afiados e um longo bigode branco. No filme aí, como você disse, ele aparece aí como um animal, né, selvagem, que ostenta a pele pegajosa, num tom escuro, é careca, né? Ué, é tua. Olha, pelo respeito às tuas escamas, né? Acho que vamos respeitar mesmo, olha os animais, olha os direitos dos animais. Vamos pra receita de volta, pra avisar aqui, ó, que eu já tinha salvado ela, deixei ela no pontinho. Quando tu botar um pouco de água e tu vê que ela formou a massa, não pode ficar muito grudento, né? Se passou um pouquinho, bota um pouquinho de farinha, que ela vai voltar de volta pro normal. Sovou, quando ela incorporou, deixa ela descansando aí por cerca de uns 30 minutinhos. E quando fechar esse tempo, a gente vai abrir ela com o rolo e cortar os disquinhos e colocar então na forma para assar no forno. E aí coloca o forninho para pré-aquecer a uns 215 graus Celsius, 200 graus Celsius, e a gente vai botar esses biscoitão ali para assar. Massa preguiçosa, né? Massa preguiçosa. Tem que descansar ainda. A mimir agora. Ah, pronto. Vamos abrir então essa massinha aqui. Vamos cortar então aqui. Uma rodelinha. Uma rodelinha. Virou um arco da velha. Virou quase um absorvente, olha aqui. Always.
Deixa aqui. Com abas ainda. Agora que nós já colocamos aqui o formatinho dos biscoitinhos que a gente vai fazer, a gente vai dar umas furadinhas com os garfos. Com o garfo assim, ó. A furada pra quê? Pra poder passar o ar e ele poder assar bem. Senão ele vai ficar cheio de bolha, bem estranho. Entendi. Tá? É isso aí. Então agora a gente vai levar pro forno. E depois a gente vai usar isso aqui pra fazer mais, né? Isso aí. Sem desperdício aqui, né? Então a gente vai fazer agora um molho russo. Que esse molho ele vai ser então como o navio Deméter é um navio de origem. Russa. Então o molho também vai ser. Russo. Então vamos passar agora aqui uma cebolita picada. Um pouquinho de ketchups. Quê? Ketchups. Botar aqui um pouquinho de maionese. Maionese caseira ou feita? Ou feito em casa. É. Acho que caseira. Pode comprar ou fazer a tua. Entendi. Né? E eles dão algum sabor pra maionese, tipo uma maionese de alho, alguma coisa assim. Ela vai ficar também diferentezinho o gosto, vai ficar bem bom. Entendi. Agora, vou botar um pouquinho aqui de uma salsinha picada, ó. Botei agora aqui um pouquinho de picles. Um pouquinho de molho inglês agora. Ou Worcestershire. Que eu não sei como é que fala esse negócio, mas tem um outro tipo. Como é que é? Worcestershire. E agora a gente vai botar um pouquinho aqui também de iogurte natural, tá? Pra dar cremosidade. Deixa eu pegar a pontinha aí, ó. Pra dar cremosidade. Pra dar uma cremosidade, o que mais, Gina? E umidade. Então agora a gente vai bater um pouquinho e depois a gente vai adicionar esse bacon em pedacinhos aqui pra bater junto e fazer uma pastinha meio com pedacinho, sabe? Sei. Então vamos ver. Vamos lá então. Mexe, mexe, mexe. Vamos botar o baquinho agora, uns pedacinhos aqui, ó. Dizer que é um pedacinho, né? Botou o porco inteiro ali. É bem bacudo que eu gosto. Ó. Fica meio pedaçudinha, mas ela fica bem cremosinha, tá? Vamos provar agora, né? E vamos passar já para um pratinho para servir, tá? Isso. Olha aí, ó. Olha. Assou o bolachão. Ó. Tá aí, ele não fica muito coradinho não, tá? Porque não tem nada que vai fazer uma reação de Maillard, alguma coisa assim. Sim, nenhuma manteiga, nem nada, né? Não tem açúcares ali, então vai ter só Também. mesmo a farinha, o sal e a água. Então, não tem. Isso aí. Ó, Ó. ele fica bem pãozudinho assim, ó. Tá? E aí tem que deixar dar uma esfriadinha legal e depois a gente pode servir ele todo aqui em volta, né? Vamos botar mais pro ladinho aqui assim. Dá pra pincelar um ovo em cima dele? Como a gente quer fazer a receita que é a raiz, tipo, vamos fazer de um jeito clássico, como teriam feito no Deméter, sabe? Tá. O que a gente fez? A gente não usou ovo porque ovo não é uma coisa que marinheiro levaria na viagem. Sim. Né? Estragaria também, né? É, então a gente fez o quê? Nem fermento vai nesse negócio. Por isso que ele fica um pouquinho de cantinho assim, porque querendo ou não, que a gente sova ali, acaba concentrando algum micro-organismo e ele vai ajudar depois a fermentar alguma coisa ali. Mas não é uma fermentação igual a colocar um fermento, né? Então a gente não utiliza ovo. Mas se quiser usar em casa para ficar um pouquinho mais bonito, pode.
tá? Mas o raizão, assim, ele fica branco mesmo, porque o objetivo disso aqui não era ser bonito, é uma coisa nutritiva. Então aqui tem carboidrato, proteína, eles tinham carne seca e por aí vai. E tá bom? Crocante. Põe no molho ali pra gente ver como é que ficou. Vamos, ó. Depois dá um pedaço pra mim, né? Ó. Sou filho de Deus. Vamos ver aqui agora. Tá, como? Com gosto. Parece pizza, né? É, lembrou bem a massa, né? Mas assim, vale a pena ressaltar que só o pãozinho, a bolachinha, né? Tem gosto de nada, só sal, né? Tem que fazer esse molhinho aqui pra combinar. É o que dá o gosto, né? É o que dá um... Tchau. É. Porque tem bacon ali, tem a maionese, então ele é um pouquinho mais azedinho. Sim, dá pra sentir um pouquinho ali. Tem a cebola, tem a salsa, Acidez. né? Acidez. Mas combina bem, né? Eu gostei. Eu também Gostou? gostei. Então, se tu gostou, tem que fazer o quê? Se inscrever no canal. Exatamente, seguir nas redes sociais, né? @taverna de no chefe. Põe lá teu biscoito lá, né? Mostra pra gente como é que ficou. Não, a pessoa não pode botar biscoito, né? Ela tem que botar a foto do prato, sem biscoito. Põe lá a foto do teu prato lá, tua receitinha diferente, o que tu colocou, acrescentou ou não. A gente vai lá comentar. E ativa o sininho, viu? Exatamente. Vai lá e te inscreve aí. Pra não perder nada, né? O que tu quer ver no próximo vídeo? Comenta pra nós aí embaixo. Isso aí. Agora vamos estar comendo, isso aqui tá muito bom. Vamos lá, vamos lá. Então tá, pessoal. Abração aí, até que a gente vai comer aqui. Cala a boca, falando do podcast. Aí. Não, isso aqui é pra tomar no cu.